Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a Leandra, ela é pedagoga no presídio de Andradas. Leandra, é um prazer tê-la aqui conosco, comentar um pouco a respeito, né, do trabalho de vocês dentro de um presídio. Eu que agradeço o convite de participar do programa Saúde em Dia, Dr. Luciano, é um prazer imenso. Prazer é nosso. E eu quero também agradecer a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Administração Prisional que me autorizou a estar aqui nesse dia de hoje. Importantíssimo isso, né, Leandra? Ô, Leandra, inclusive, eu sei que você exerce, né, as funções. Fala um pouquinho do que você faz dentro do presídio. Você é pedagoga, né? O cargo é analista executiva pedagoga e eu exerço também a função de coordenadora do Núcleo de Ensino e Profissionalização do presídio de Andradas. Leandra, fala um pouquinho do trabalho educacional dentro dos estabelecimentos penais mineiros. Então, o sistema prisional mineiro, ele se ampara em leis também, né, para oferecer essa educação, né, dentro das unidades prisionais. Então vamos falar assim as leis mais importantes. A primeira lei mais importante é a Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Essa lei, no seu artigo 15 até o artigo 21, ela fala sobre essa assistência educacional dentro de unidades prisionais. Posteriormente, nós temos a Constituição Federal de 1988, que do seu artigo 205 até o 214, ela trata de uma educação para todos, com isonomia. Né? E também nós temos a Lei 9.394 de 1996, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o sistema prisional mineiro se ampara nisso, para que essa oferta de educação aconteça. Né? Então, o que é a educação dentro do sistema prisional? Trata-se de uma educação formal, né, com as instituições parceiras, e também da educação informal através de projetos diversos que o pedagogo desenvolve dentro das unidades prisionais. Leandra, olha, para você, eu acho que você não é pedagoga, você tem um computador na cabeça, tanta lei, tanto número, né? Parabéns! Ô, Leandra, falar em pedagoga, qual que é a função sua, da pedagoga, dentro do sistema prisional? Nós temos um regulamentos e normas de procedimentos do sistema prisional mineiro que ele atribui ao pedagogo algumas funções, né? Então, a primeira função do pedagogo ele tem que coordenar, planejar e acompanhar as atividades educacionais formais. Seria assim, o ensino fundamental, ensino médio, quando tem escola dentro das unidades prisionais, ensino superior à distância e cursos profissionalizantes. Puxa, né? Que legal. E também a educação informal através de projetos. O pedagogo ele também atende o privado de liberdade, né? Ele faz assim, um atendimento inicial para saber a série que esse privado de liberdade possui, né? Para saber mais informações sobre a escolaridade dele. Então, além disso também, a gente participa de uma comissão técnica de classificação para que a gente aprove esse privado de liberdade para atividades educacionais dentro das unidades prisionais. Então, são muitas atribuições, muitas funções. Também exercemos a função de coordenar os exames nacionais, né? O Enem e o Enseja. Então, são bastante atividades. É bem complexo, é muita coisa, né, Leandra? São. E uma curiosidade que eu acredito que nossos telespectadores também gostariam de saber, porque o que a gente tem em mente a respeito de um presídio são as células, o pessoal saindo para tomar um sol, voltando. Então não é assim, tem todo um aparato atrás, né? Tem uma equipe, acredito que é uma equipe multidisciplinar, né, que vocês têm lá. Quais os profissionais que trabalham nesse presídio? Que tipo de profissional? Psicólogo, pedagogo? É o psicólogo, assistente social, pedagogo, enfermeiro. Alguns presídios têm até o psiquiatra, né? Então, o gerente de produção, a parte do jurídico, né? Advogada. Então, são o coordenador de segurança, assessor de inteligência. Então, são bastante pessoas, né, dessa envolvidas, equipe, né, nessa equipe, para aprovação dessas atividades que ele vai exercer posteriormente. Ô, Leandro, fala um pouquinho das atividades socioculturais, né, e esportivas que são desenvolvidas lá. Então, as atividades socioculturais e esportivas de unidades prisionais, elas fazem parte das atividades educacionais informais.
e elas são desenvolvidas pelos pedagogos. Então são vários tipos de projetos que a gente pode desenvolver. Futsal, na parte esportiva, gincana, tênis de mesa. Na parte sociocultural a gente pode trabalhar com pintura, sarau, coral, aulas de violão. Então o leque é bem imenso para que a gente possa trabalhar essas atividades. Eu gosto muito de observar o interesse e assim que o privado de liberdade tem. Eu gosto de fazer uma sondagem antes do que eu iria propor que eles se interessassem, sabe? Então acho que é muito importante esse olhar mais sensível, porque senão você monta um projeto que depois ele ninguém se interessa, né? Ele não vai ter uma continuidade. Leandra, fala um pouquinho das atividades, né, educacionais formais no sistema prisional. Então, as atividades educacionais formais, elas têm a ver, assim, com as instituições parceiras. Para isso, a gente tem um termo técnico de cooperação com essas instituições parceiras. A Secretaria de Estado de Educação, ela tem uma parceria com a nossa Secretaria de Estado de Administração Prisional, né, através de um TCT, que a gente chama, de 2016, o que eles fazem com esse TCT? Eles promovem a educação formal, ensino fundamental e médio, através dessa Secretaria de Estado de Educação dentro das unidades prisionais. Tá? E além disso também a gente tem ensino superior à distância, né? Eles participam daquele processo seletivo SISU e ProUni. Puxa, né? Leandra, muito bom. Sim, participam também dos exames nacionais, ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, né, para que ele possa entrar no ensino superior, e também do ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação das Competências do Jovem e Adulto, né, para que ele possa ter o seu diploma aí de ensino fundamental, seu certificado de ensino fundamental e médio. Além disso, também a gente trabalha com os cursos profissionalizantes também. Muito bom, que são cursos que são voltados para áreas de carpinteiro, pedreiro, instalador hidráulico residencial. E tudo isso dentro do presídio? Dentro do presídio. Parabéns, isso. Muito importante, né? Um relacionamento desse. E só uma curiosidade, o pessoal, né, digamos assim, os presos, eu não sei como que vocês são internos ou presos, mas eles aceitam bem esse tipo de trabalho, eles se interessam em estudar, fazer algum curso profissionalizante? Sim, há uma abertura muito grande para esse tipo de intervenção educacional, só que os presídios muitas vezes não têm vagas para todos, né? Porque o espaço é limitado para essas atividades também, né? Então, mas há um interesse muito grande para essas atividades. Leandra, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com a Leandra, que é pedagoga do Presídio de Andradas. Leandra, vamos falar um pouquinho então da atuação do pedagogo, né, nos estabelecimentos penais de Minas Gerais. Então, a atuação, ela tem muito a ver com aquelas funções que já foram faladas, né? Mas eu acho que assim que o principal objetivo é uma transformação social do privado de liberdade. Né? Então, tudo que nós vamos fazer, que vamos realizar na parte educacional, essa visão ela tem que estar implícita, né, nessas atividades. Leandro, existe diferenças, né, da atuação do pedagogo dentro do sistema prisional para atuações em outros espaços educativos? Então, eu acredito que tenha por conta da limitação que o sistema prisional ele provoca na educação, né? Porque nós temos regras e normas diferenciadas, espaço também, o espaço ele é muito limitado para que aconteçam certos tipos de projetos. Não são todos os tipos de projetos que são aprovados, né? Porque tudo envolve a segurança de toda a equipe que trabalha, né? Então, tudo isso a gente tem uma certa limitação, por isso eu acho que há essa diferença. Mas as intenções educativas, eu acredito que são as mesmas, né? Que é propiciar um conhecimento, né? O desenvolvimento de competências e habilidades, né? Essa transformação social, eu acho que isso não difere. Leandra, a atividade do pedagogo, né? Então você, como pedagoga, você tem autonomia, você tem liberdade de desenvolver o trabalho que você quer ou você tem uma grade curricular a seguir? Como que é isso? Quando as atividades educacionais elas são informais, eu tenho uma autonomia, né? De desenvolvimento desse projeto. É lógico que nós vamos ter cuidado com certos temas que nós vamos abordar,
né, nesses projetos. Mas quando a educação formal, aí já não depende muito do pedagogo, porque as instituições parceiras, elas já têm, né, aquele conteúdo que elas vão ministrar. Né? Por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, ela segue o CBC, que é o Currículo Básico Comum de Minas Gerais. Né? Então, elas têm que seguir aquilo ali. Né? Então, podem fazer projetos, mas sempre com aquela base, né, curricular. Ô, Leandra, na sua opinião, o curso de pedagogia, ele te preparou para trabalhar como pedagoga no sistema prisional ou não? Eu acredito que sim, não especificamente, mas os conhecimentos, as competências e habilidades que nós desenvolvemos nos dão autonomia para que a gente possa desenvolver qualquer tipo de trabalho na área educacional. Né? É lógico que a parte técnica eu aprendi com a prática em estabelecimentos penais. Sim, a prática é importante, mas, né, eu acho que me deu muita autonomia para que eu pudesse desenvolver todas as atividades educacionais que eu tenho que realizar. Leandro, você como pedagoga, quais são os problemas que você enfrenta, né, no sistema prisional? O que eu já disse antes, eu acho que é a limitação, né? Tudo eu tenho que perguntar se eu posso fazer, né? Eu tenho que ter uma autorização, né? Uma limitação de que projeto que eu vou trabalhar e também uma limitação de espaço, né? Eu acredito que são umas das dificuldades. E até próprio recursos materiais também para desenvolver vários projetos. Muitas vezes a gente conta com os parceiros para que a gente consiga realizar os projetos. Trabalhando como pedagoga, você se sente realizada no sistema prisional? Sim, sim. Eu acho assim que a realização é uma coisa individual, né? Eu acho que quando a gente consegue desenvolver o que a gente tem em mente, né, o trabalho educacional, que a gente consegue desenvolver bem, a gente se considera bem-sucedido, né? Então eu acredito que eu sou bem-sucedida naquilo que eu faço. Isso é gostoso, né? É importantíssimo isso, né? Leandra, o que precisa ser melhorado para conseguir, né, a educação para os privados de liberdade? Então, acredito que a oferta de vagas, né, que pudesse ampliar, né, porque hoje nós não temos vagas para todos fazerem todas as atividades educacionais que são propostas, né? Então, isso é limitado por conta até do espaço físico, né, e eu acredito que essa ampliação de vagas seria muito importante. Outra coisa que eu acredito, doutor, é a educação sozinha, ela não dá conta dessa transformação social completa e plena, né? Então, por isso que é muito importante a gente buscar estar sempre junto com todos os analistas, né? Vendo outros recursos. Eu acho a psicologia muito importante nessa parte. Com certeza. Porque o cárcere gera muita depressão, problemas psicológicos graves e sérios que às vezes causam evasão. Exatamente. Na educação, sabe? A gente observa isso muito, então acho que seria muito importante. Inclusive, as terapias integrativas, que hoje que é muito falado, né? Inclusive o SUS, né, autorizou que isso fosse feito, né, pelo Sistema Único de Saúde. Eu acho assim que as terapias integrativas hoje, elas dariam assim um grande suporte na educação. Eu acredito muito. Leandra, como que é a relação do indivíduo privado de liberdade com os professores nas escolas prisionais? É uma relação muito tranquila. Aliás, não só os professores, né? Toda a equipe que compõe lá. Sim, com a equipe administrativa uma relação muito tranquila, de muito respeito, porque eles sabem que nós estamos levando benefícios para eles. Né? Então, ali para ajudar. Né? Estamos ali para ajudar, não para julgar, né? Não para apontar. Então, eles tratam muito bem os professores, é uma relação de respeito muito grande. Tem professor até que prefere dar aula no sistema prisional do que em outros espaços educacionais. Olha só, que coisa boa. Sim. Leandro, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a Leandra, pedagoga do Presídio de Andradas. Leandra, como que é desenvolvido o trabalho dos professores nessas escolas prisionais? Então, o trabalho deles é análogo com outros espaços educacionais, né? Eles vão ter o plano de aula, eles vão seguir um currículo básico comum, né? Trabalhar projetos
de forma limitada, né, como eu já disse anteriormente, porque nem tudo é permitido, né? Sim. Há certos objetos que não podem entrar em sala de aula, então tudo tem que pedir autorização antes, né, para a direção da unidade. Mas é bem tranquilo, bem análogo com os outros espaços educacionais. E como que é essa relação da escola com a unidade prisional? Então, a escola ela tem a autonomia dela, porém ela se limita nas regras do sistema prisional. Né? Então, ela tem autonomia, mas ela tem regras e normas do sistema prisional para serem cumpridas. Essas escolas prisionais desenvolvem projetos? Sim, desenvolvem projetos do mesmo jeito que as escolas em outros espaços educacionais. Né? Limitados, muitas vezes, né? Limitando temas, limitando manipulação de objetos, né? Que não podem entrar nas salas de aula, mas acontecem tanto projetos esportivos quanto socioeducacionais, da mesma forma de outros espaços. Leandra, você já trabalhou em outro presídio sem ser o de Andradas? Não, eu só trabalhei no presídio de Andradas e tem há quanto tempo você está lá, Leandra? 4 anos que eu já estou lá. Puxa, 4 anos 4 é um bom de tempo, né, Leandra? Sim. Leandra, no presídio que você atua, existe escola? Como que é lá? Sim, o presídio de Andradas tem a escola, que chama Escola Estadual Professor Aparecido Medeiros, né, e que é subordinada à Secretaria de Estado de Educação. Então, essa escola dentro do presídio não é como se fosse uma filial de uma escola fora do presídio. É uma escola mesmo do presídio, é isso? Lá é uma escola de primeiro endereço que nós falamos, né? É uma escola criada para o sistema prisional. E quais são as modalidades de ensino que são oferecidas, né? Então, por conta do espaço, nós só temos o ensino fundamental 2, né? São as modalidades e séries 7º, 8º e 9º ano, que nós chamamos de períodos, 2º, 3º e 4º períodos do ensino fundamental. E todo o pessoal que estuda, que faz, né, frequenta as aulas, é igual uma escola fora do presídio, tem certificado, conclusão de curso, sim. Tudo igualzinho. Igual, é tudo igual. Leandra, o que impediria o privado de liberdade de estudar? Então, nós nos reunimos na comissão técnica de classificação, né, depois de todos os analistas terem, né, atendido o privado de liberdade. Então, ali a gente resolve para que ele vai ser aprovado, se corre algum risco, né, de aprová-lo para determinadas atividades ou não. Então, o coordenador de segurança e o assessor de inteligência sempre estão juntos para analisar essa possibilidade. Então, o que poderia evitar que esse privado de liberdade fosse para a escola? Então, seria a observação da segurança da unidade. Ou certo. O psicólogo ele pode atendê-lo e, de repente, fazer um relatório de que ele não tem condições psíquicas de permanecer em sala de aula porque poderia ser agressivo. Então, seria um outro fator que talvez impediria, né, o privado de liberdade de ir para a escola. Os professores, na sua maioria, são homens, são mulheres? Mulheres. Mulheres? Na maioria, mulheres. Mais tranquila, né? Talvez, né, mais doce para cuidar, né, sim. com os privados de liberdade aí, no caso, né? E quantas vagas são ofertadas e quantas são preenchidas na escola de Andradas, do presídio de Andradas? São ofertadas 40 vagas e geralmente preenche 38, 40, às vezes até ultrapassa um pouquinho. Sabe? Mas não fica ninguém sem estudar, se fica, quiser, não tem problema. Não fica, sempre tem vaga. Leandra, quais os cursos profissionalizantes que tem lá no presídio de Andradas? Então, os cursos profissionalizantes, eles são regidos pela Resolução 33 de 2017. Então, o que essa resolução ela fala? Ela coloca assim um regulamento para que esses cursos se padronizem nas unidades prisionais. Então, o planejamento do curso, o desenvolvimento desse curso, né? Geralmente lá é ofertado o curso de carpinteiro, pedreiro, instalador hidráulico, pintor, né? Então, depende da instituição parceiro que ela oferece. Esses cursos eles são regidos pela Resolução 33 de 2017, que elas regulamentam os cursos profissionalizantes nas unidades prisionais. Leandra, como que é feito essa remissão de pena por estudo? A remissão de pena por estudo, ela foi uma alteração na Lei de Execução Penal. Então, a Lei 12.433 de 2011 altera
isso dando a oportunidade de remir a pena através do estudo formal, né? Então, o que seria? A cada 12 horas de estudo, o privado de liberdade tem direito a remir um dia na sua pena, né? Então, é basicamente isso. Puxa, é um incentivo também, não é? É um incentivo para ele. E me fala uma coisa, as mulheres, né, privadas de liberdade, quais as atividades educacionais no presídio de Andradas para elas? Elas não têm oportunidade de estudarem na escola da unidade prisional porque não podem misturar o privado de liberdade do sexo masculino com o privado de liberdade do sexo feminino, né? Então elas não têm essa oportunidade de estudar na escola da unidade. Mas são oferecidos outros projetos de forma informal e cursos profissionalizantes para que elas possam, né, realizar a parte educacional. Então elas não estudam junto com os homens? Não estudam. Leandra, quase no finalzinho, eu gostaria, antes de terminar, que você fizesse um resumo daquilo que você gostaria que melhorasse para o bom andamento do trabalho, para melhorar seu trabalho. Então, eu acredito que para melhorar, né, a atuação do pedagogo nas unidades prisionais, deveria ampliar os espaços educacionais para que pudessem oferecer mais vagas para os privados de liberdade terem mais oportunidade, né, de trabalhar com atividades educacionais, esportivas, socioculturais. Eu acredito que esse espaço seria o mais adequado hoje para que nós possamos atuar de uma maneira mais efetiva na transformação social do privado de liberdade. Leandra, infelizmente nós estamos no finalzinho do programa, mas eu tenho certeza que essa nossa entrevista foi de muito valia, né, para os nossos telespectadores, para todos que estão assistindo. E eu acho que a gente, pelo menos, como falei agora há pouco, não tínhamos ideia, né, inclusive eu, do que tem dentro de um presídio, né, dessa equipe multidisciplinar. Então foi muito bom, acho que valeu muito a pena. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, da visibilidade, né, da atuação do pedagogo nas unidades prisionais, né, porque muitas vezes, igual você disse, as pessoas não têm uma noção de como isso acontece. Exatamente. Né? Então, achei assim muito importante, agradeço imensamente de estar aqui no programa Saúde em Dia com você. Leandra, eu que agradeço a tua presença, foi muito bom, foi excelente a tua entrevista. Quando quiser voltar, o programa está à sua disposição. Muito obrigada. Leandra, então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.